noite. E aí, gente, no nosso mesmo bate-horário e canal, aqui no Instagram, todos os dias, 18h30, falando um pouco da nossa realidade no Rio de Janeiro, mas pensando também o que está acontecendo em termos de política no Brasil e no mundo. Claro que trazendo aqui hoje a necessidade de falar do coronavírus, dessa pandemia que estamos vivendo e o quanto que a política pública também precisa dar conta nesse momento, né? Então, você que está chegando aí, hoje eu faço o nosso live sozinha, mas a gente tem procurado fazer o live, nosso ao vivo, com muitos convidados, para que a gente possa não só esclarecer com relação ao coronavírus, mas também trazer a situação concreta que está vivendo hoje as pessoas em vulnerabilidade social, né? Então eu te convido também, se quiser fazer pergunta, a gente está aí atento a responder no nosso limite do conhecimento, mas enfim, que a gente possa esclarecer também algumas dúvidas caso vocês tenham. Então agradeço por estar assistindo a gente, mas falando um pouco também do que é a nossa realidade, do que é o nosso cotidiano, né? Hoje, por exemplo, a gente fez muitas reuniões, inclusive uma delas era para organizar entre os deputados como vai ser amanhã a nossa votação remota, porque eu, por exemplo, já estou trabalhando remotamente desde a última semana na votação da Alerj, mas outros deputados estavam indo, então a gente estava falando que a gente estava com uma porcentagem ali de semipresença na Alerj, mas a ideia é que cada vez se torne mais remoto a nossa participação, as nossas votações, e por isso nós também fizemos outras reuniões falando quais seriam os programas mais concretos para a gente utilizar aí, pensando na tecnologia, né, que possa servir para a gente nesse momento de pandemia, de isolamento, de quarentena, a tecnologia ao nosso favor, né? Então a gente precisa aí ter tudo às nossas mãos e não pode abrir mão de exatamente nada. Então queria falar um pouco com vocês alguns assuntos que a gente tem tocado aqui na nossa live, no nosso ao vivo, com a participação de outras pessoas, que são as iniciativas legislativas, né? Mas antes disso, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre, de novo, uma medida provisória do presidente da República, esse fascista, fanático, irresponsável, que editou mais uma medida provisória para suspender o prazo da Lei de Acesso à Informação. Só para vocês, para a gente lembrar um pouco do que foi o debate sobre a Lei de Acesso à Informação, é o que poderia trazer uma maior transparência sobre as ações públicas. Por exemplo, jornalistas utilizam muito a Lei de Acesso à Informação para conseguir fazer as suas matérias, dar conta daquilo tudo que a gente precisa de transparência do poder público, né? Então, o Bolsonaro já tinha tentado isso lá atrás, logo assim que assumiu a presidência da República, e agora ele se aproveita, numa lógica oportunista, absurda, nesse momento de pandemia, para suspender ali os prazos para a Lei de Acesso à Informação. Então ele está utilizando mais uma vez de um caráter super autoritário que não prevê a transparência e o diálogo público sobre essa pandemia que a gente está tendo nesse momento de coronavírus no Brasil, mas prestando concretamente um desserviço para a nossa sociedade. Então não poderia deixar de comentar esse absurdo do Jair Bolsonaro. Mas também falando um pouco das nossas ações dentro da Alerj, hoje a gente apresentou projetos de lei em regime de urgência, afinal de contas, claro que tem alguns trâmites burocráticos dentro da Alerj, porque para a gente pedir urgência precisaria de 24 assinaturas, mas a gente está num momento de excepcionalidade. Tudo que está colocado, inclusive no regimento interno, a gente vai ter que rediscutir diante desse momento de excepcionalidade, de pandemia do coronavírus, mas que a gente possa ter ações concretamente transparentes. Então, a gente está rediscutindo isso tudo, mas a gente apresentou
alguns projetos de lei hoje na Alerj, inclusive em parceria com a bancada, mas enfim, entendendo a nossa responsabilidade com esse momento aqui no Rio de Janeiro. Um deles diz sobre a obrigação das empresas públicas hídricas de fornecerem água, né? Vocês viram o quanto que a gente tem falado aqui da falta d'água na favela e na periferia. A gente já tem isso como um problema crônico. Eu já tinha comentado com vocês a apresentação desse projeto. Hoje ele já volta com essa apresentação em termos de urgência para dentro da Alerj. Quem sabe a gente ainda coloca para ser votado amanhã ou na semana que vem na Alerj essa distribuição de água por meios alternativos, seja ele com caminhão-pipa, mas que não só a SEDAI, mas as outras empresas no estado do Rio de Janeiro, que são privadas, que têm a obrigação de fazer a distribuição de água potável para a nossa população, possa ter a obrigatoriedade de fazer esse serviço, mesmo que essa pessoa não tenha cotidianamente um abastecimento regular de água. Então a gente está muito preocupado com a questão da água, justamente porque sem água a gente tem como principal definição para a minimização da contaminação do coronavírus a higienização das mãos. Então, como fará essa higienização se essas pessoas na favela e na periferia não têm água corrente cotidianamente? Então, é uma ação mais que imediata, uma ação fundamental para que a gente consiga minimizar a propagação do coronavírus nas favelas e nas periferias. A gente tem outra ação aqui que proíbe as empresas públicas e privadas a cortarem, né, a distribuição de energia elétrica, água e gás e realizar a medição presencial para os consumidores. Isso é importante porque a gente sabe que muitas vezes esse serviço não está sendo oferecido, mas a conta de água, de luz, de gás chega concretamente sem que o serviço seja oferecido. Enfim, outro projeto de lei que cria um programa emergencial de apoio econômico para a galera da cultura, né? A gente tem recebido muita demanda de produtores culturais, de pessoas do teatro, da música, enfim, do cinema, que hoje está em uma situação extremamente delicada diante do que é, na verdade, a sua vida de produção cultural nesse momento. Então, a gente está fazendo esse programa de emergencial de apoio econômico aos profissionais da cultura. A gente também está falando do projeto, né, que veda a suspensão, e eu já disse isso para vocês, da interrupção dos contratos firmados com empresas de serviços e prestadoras de serviços essenciais. Bom, a gente fez um projeto de lei também que solicita ao governador Wilson Witzel o envio de mensagem dispondo justamente sobre o aumento de efetivo da patrulha da Maria da Penha, né? Afinal de contas, a gente também colocou esse tema aqui já em debate na última semana e vamos colocar essa semana de novo, porque a gente viu que teve um aumento em 50% da violência doméstica diante de toda a situação de isolamento, de quarentena. Essas mulheres se colocam numa situação de vulnerabilidade quando está dentro de casa. A gente sabe que as maiores violências, seja o estupro, seja a violência doméstica, acontece justamente quando essa mulher está dentro de casa. Então a gente está pedindo esse trabalho mais efetivo na patrulha Maria da Penha para evitar aí a violência doméstica, que já aumentou em 50%, tem sido noticiado com frequência isso, já aumentou em 50% a violência contra a mulher durante a quarentena, a pandemia de coronavírus. E isso é muito sério e urgente para resguardar a vida de todas as mulheres. Outro projeto que a gente também fez é de renda mínima emergencial para trabalhadoras e trabalhadores desempregados. A gente está propondo que essa renda mínima seja de pelo menos
um salário mínimo. Isso é fundamental nesse momento em que as pessoas não conseguem trabalhar, e a gente precisa falar também, né, do que foi a tentativa do Jair Bolsonaro de suspender um número gigantesco de Bolsa Família na nossa sociedade, e a gente sabe o quanto que o Bolsa Família ele é fundamental para a complementação de renda ou para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma. Então a gente faz também esse pedido. Outra coisa que a gente faz é um projeto de lei que institui o benefício de aluguel social para as famílias que ainda não são contempladas por programas de habitação, algo que é fundamental. Inclusive, na quinta-feira, às 18h30, eu vou fazer um ao vivo junto com o Guilherme Boulos, que fala e tem todo um debate sobre a moradia popular, sobre as ocupações populares que hoje reivindicam um lugar digno para viver. Então, quando a gente fala de moradia digna, nesse momento em que a pandemia ela está completamente aí na levantada de um ápice, né, absurdo. Hoje no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já tem 6 mortes confirmadas pelo coronavírus. No Brasil inteiro são 46, 40 basicamente em São Paulo e essas outras 6 no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem cerca de 2.000 casos já confirmados. Enfim, a gente precisa estar colocando a questão da moradia digna como algo fundamental também das nossas ações. Outro projeto de lei que apresentamos providências urgentes, esse eu já tinha comentado um pouco com vocês nas últimas lives, sobre a situação das pessoas em privação de liberdade, né? Seja no sistema penitenciário, seja também no DEGASE. Ainda ontem falava para vocês que nós fizemos um projeto de lei, também que dá conta que a presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também dispõe sobre o funcionamento das varas de execuções penais. Por que eu estou falando isso? Eu vou fazer uma pausa nesse ponto, porque esse é o principal tema da nossa live de hoje, que é a população em privação de liberdade. A gente teve aí um fim de semana muito triste dentro do sistema. A gente teve 3 presos que morreram, né? A gente tem aqui os nomes, porque a gente precisa dar nome e sobrenome às pessoas que estão no cárcere numa situação completamente vulnerável, insalubre, enfim. Um deles foi o Igor Nogueira, que morreu lá no presídio Paulo Roberto Rocha, e o Igor morreu no dia 21. Nós já estamos atendendo a família do Igor, enfim, todo um processo de liberação do corpo do Igor para fazer o funeral, mas a gente precisa falar do quanto que essas pessoas estão vulneráveis, né? A gente já tem uma situação da população carcerária no Brasil, né? Somos a 3ª população carcerária do mundo, mais de 700 mil presos. Só no Rio de Janeiro a gente tem cerca de 55 mil presos. Você imagina se o coronavírus chega já nesse espaço que é tão debilitado, que é insalubre, das celas superlotadas, que tem ali um problema sério de higiene. Você imagina o morticínio que não será se isso chegar, se o coronavírus chegar dentro do sistema. Esse fim de semana a gente teve 3 mortes, já falei do Igor, teve também a morte do Jorge Domingues Martins, que foi no dia 22, ele morreu lá no Milton Dias Moreira. E também teve a morte do Paulo Henrique de Araújo. Esse foi lá no Jonas Lopes no dia 20. Ou seja, só nesse fim de semana, 3 pessoas morreram dentro do sistema penitenciário a
causa ainda é indeterminada. A gente sabe que está faltando, na verdade, testes de coronavírus. A gente tem dificuldade, inclusive, com a necrópsia desses corpos. Enfim, hoje o que eu tenho, conversando com o secretário de Administração Penitenciária, o senhor Alexandre Azevedo, e também com o subsecretário de Tratamento, enfim, e Saúde do Sistema Penitenciário, Perrota, eles disseram para mim que essas mortes não tem confirmação de coronavírus, mas de qualquer forma a gente precisa estar muito preocupado e olhando para esse lugar de privação de liberdade. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos ontem, eu e a deputada Talíria Petroni, uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, sobre os espaços de privação de liberdade, e a gente colocava justamente o não cumprimento da liminar do Fachin, que trazia o habeas corpus, enfim, para solucionar a situação de encarceramento em massa, não só isso, mas de esgotamento do sistema socioeducativo no Brasil. Essa liminar ela foi dada ao Espírito Santo, mas foi estendida ao Rio de Janeiro pelo Fachin, então tratava exatamente da superlotação no sistema socioeducativo. Essa medida, essa liminar, esses HCs não foram respeitados como deveria ser aqui no Rio de Janeiro, e agora no momento de pandemia a gente vê o quanto que deveria ter sido cumprida essa liminar do Fachin e quanto hoje a gente precisa de liminares como essas para que a gente possa resguardar também a saúde daqueles e daquelas que hoje estão numa situação de privação de liberdade. Enfim, precisamos pensar em penas alternativas, em encarceramento domiciliar, enfim, penas alternativas que deem conta da saúde dessa população, que nesse momento de pandemia de coronavírus, dificilmente alguém vai olhar para quem está dentro do cárcere, justamente porque a gente colocou todo o nosso esquecimento dentro do cárcere. É lá onde a gente joga as pessoas que a sociedade não quer mais. Então a gente precisa falar sobre isso, falar sobre a dignidade humana de quem está no cárcere hoje, de quem está no sistema socioeducativo, diante da insalubridade, desse local completamente esgotado de espaço, né, superlotado. Então, a gente fez essa conversa com o Fachin e foi muito importante porque a gente pôde apresentar ao Fachin a situação real do estado do Rio de Janeiro hoje, a situação também de risco para os próprios agentes penitenciários e também os agentes socioeducativos, enfim, para todos aqueles e aquelas que estão envolvidos diretamente com o cárcere. Mas, enfim, o Fachin, ele se demonstrou muito atento a todas as notícias e informações que a gente deu para ele, eu e a deputada Talíria Petroni, e falou que em breve tomará algumas medidas e que trará ao nosso conhecimento. Enfim, eu acho que é uma conversa importante, foi uma reunião importante diante do que é a própria agenda da deputada Talíria, a própria agenda do ministro, enfim, a nossa agenda que, acabando aqui, eu já tenho outra conversa, enfim, de organizar esforços para apresentar a situação hoje dentro do sistema penitenciário e socioeducativo do Rio de Janeiro. Então, a gente pôde pautar isso diretamente com o Fachin e também tenho falado cotidianamente com o secretário da SEAP e também com o Perrota, que é o subsecretário aí de Tratamento e Saúde dentro do sistema penitenciário. Então, um tema super importante que o nosso grau de humanidade precisa olhar de maneira concreta para essas pessoas em vulnerabilidade. A gente já teve aí surtos dentro do sistema penitenciário, inclusive de sarampo nesse momento, né? A gente teve de tuberculose e no ano passado, inclusive, fizemos uma audiência bem em cima
do problema, que foi de meningite. A gente teve pelo menos uma morte confirmada dentro da SEAP de meningite. Enfim, esse é um problema concreto, a gente precisa falar disso, a gente não pode deixar que essas pessoas sejam desumanizadas nesse momento em que há um teste para a nossa humanidade mundial. Então, é um tema muito importante que mexe muito com a gente é muito demandado pelos familiares de presos, mas também familiares de adolescentes em medidas socioeducativas, e a gente precisa prestar contas. Falando nisso, já deixar aqui com vocês o nosso e-mail da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, é direitoshumanos.alerj@gmail.com. A gente vai estar recebendo a partir desse e-mail todas as denúncias, mas também as demandas, enfim, dúvidas, a gente vai estar respondendo por aí. Então você que hoje precisa de atendimento, seja com relação à violência contra a mulher, em relação, enfim, todas as violações de direitos humanos, a gente se coloca aí à sua disposição a partir desse e-mail, direitoshumanos.alerj@gmail.com. Já agradecer também a galera da Comissão de Direitos Humanos, que está ajudando muito nesse momento no atendimento aí a esses familiares que têm muitas dúvidas, é óbvio, né? Falei para vocês que agora não está podendo ter visitação, a visitação está suspensa desde o dia 13, enfim, começaram a suspender as visitações dentro do sistema penitenciário já com um determinado tempo antes do coronavírus chegar a ser um problema concreto, né, com mortes, enfim, e já estava suspenso desde o dia 13, mas todos os familiares de presos podem levar até 3 bolsas para os seus familiares, enfim, uma terceira bolsa se quiser levar com material de higiene pessoal, material de limpeza, porque isso ajuda e é fundamental. Então, toda semana, uma vez por semana, esse familiar poderá levar 3 bolsas para o seu ente querido que se encontra no cárcere. Tá chegando aqui algumas perguntas, né, da Dani Santana. As igrejas vão fechar porque em Duque de Caxias o prefeito Washington Reis garantiu que as igrejas estarão abertas. Dani, a gente teve esse problema concreto das igrejas fazendo um desserviço completamente. A gente viu Malafaia, na verdade, se colocando contra ao fechamento de igrejas. A gente viu também o presidente da República, que se diz aí evangélico, também colocando a questão do coronavírus como se fosse uma histeria e que as pessoas deveriam ter as suas vidas cotidianas numa normalidade. Isso demonstrou não só um desserviço, mas uma falta de responsabilidade também com os fiéis, né? Aqueles e aquelas que procuram ali acolhimento religioso, enfim, para a sua alma, ter a irresponsabilidade de líderes religiosos como Malafaia, por exemplo. Então, a gente está fazendo uma campanha vasta, inclusive a Gisele até colocou, a Gisele Martins da Maré, que também é evangélica, e colocou para a gente algumas iniciativas das igrejas de dentro da Maré, fazendo cultos, enfim, pela internet. Isso é uma ação que é importante nesse momento. A gente não pode naturalizar o fato de que muitas igrejas, principalmente a do fundamentalismo religioso, sinceramente, até agora eu só vi esse tipo de irresponsabilidade com religiões com igrejas fundamentalistas religiosas. Eu não vi qualquer outra igreja e denominação séria fazendo isso. A gente teve alertas de pastores como o Henrique Vieira, falando que é da Igreja Batista, falando o quanto que precisava se afastar dos cultos com aglomerações. A gente viu a responsabilidade dele. A gente viu o pai Adailto também nas redes sociais, né, falando, pai Adailto ali falando e trazendo o quanto
que o povo de santo também precisa se afastar nesse momento das suas atribuições no terreiro, enfim, toda religião que tem responsabilidade com os seus fiéis fizeram o seu papel. Agora, os fundamentalistas religiosos, que são da extrema direita, dessa direita raivosa, que prega o ódio, inclusive dentro das igrejas, fizeram um péssimo trabalho, como Malafaia, um desserviço, quando eles chamam a população aí sim às igrejas. Então, a gente está aqui corroborando e fazendo e dando, na medida do possível, nas nossas redes sociais, visibilidade a todos os pastores evangélicos, enfim, padres, pais de santo, mãe de santo, que têm responsabilidade com os seus fiéis nesse afastamento, enfim, dos cultos religiosos, nesse momento de que não se pode ficar em aglomerações, que a gente possa exercer a nossa fé de dentro da nossa casa, de dentro aqui de um ambiente seguro diante do que é a pandemia do coronavírus. Então, importante pergunta da Dani Santana. E aí, voltando aqui para os nossos projetos de lei, a gente também obrigou, a gente fez um projeto de lei que obriga os estabelecimentos que têm autorização de funcionamento pelo governo do estado, ou seja, aqueles de serviços essenciais. A gente já está vendo que teve uma ampliação disso, mas todos os serviços essenciais a gente está obrigando o EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Por que isso? Porque a gente está vendo não só uma fragilização dessas pessoas que estão ali e tendo que oferecer um serviço essencial para a população nesse momento, e esses equipamentos ainda não são prioritários nesse sentido, né? A gente viu também o quanto que enfermeiros, médicos, o pessoal da limpeza de hospitais, enfim, UPAs, também estavam desguarnecidos dos EPIs. Então é importante a gente ressaltar a questão dos equipamentos de proteção individual. Bom, esses foram os projetos de lei no geral que nós passamos aqui tentando organizar a nossa participação dentro da ALERJ, mas entendendo o nosso papel fundamental nesse momento de pandemia. Todos aqueles e aquelas que têm responsabilidade vão procurar se informar, vão procurar trazer e também dar visibilidade às informações que são corretas, que são vindas diretamente dos órgãos de saúde pública, da Organização Mundial de Saúde, que já tem uma expertise diante do que aconteceu e do que tem acontecido na China, na Itália, enfim, na Espanha, a gente procurar a nos subsidiar de informações que sejam corretas, sérias e concretas. Então, nesse sentido, quero agradecer muito a sua presença, e hoje, só para não deixar de comentar aqui na nossa live, a gente teve ali no BBB, né, no Big Brother, vamos falar de Big Brother, já que a gente falou de tantos assuntos sérios, mas teve a exibição do documentário Marielle, e foi muito importante ali a participação da Thelminha enquanto líder, né, uma mulher negra também, que é médica, chegou nesse lugar aí, a gente sabe, passando pelo racismo concreto na nossa sociedade, mas teve um momento ali dela comentando quanto que ela se sentia representada pela Marielle, diante também do que é o feminicídio político, né? Uma mulher negra da favela e periferia que chega nesse lugar da política, onde a violência política ela é cotidiana. Já falei para vocês, né? Eu já sofri processo de cassação dentro da ALERJ, me chamam de cheia de marra, de nariz em pé, e eu volto a dizer, nariz em pé não, é cabeça erguida, porque esses caras, homens brancos de uma elite política e econômica, não sabem a diferença de um nariz em pé para uma cabeça erguida como a nossa. Então, cabeça erguida, punhos erguidos, para isso que a gente tem denominado do que é a política e a ocupação das mulheres negras na política. A Marielle é uma referência e a gente precisa
tá sempre lembrando dela todos os dias, a todo momento, seja por quais canais que for. A gente precisa manter o debate sobre a Marielle vivo o tempo inteiro, porque afinal de contas a Marielle trouxe um desafio para a nossa democracia, né? Para que a nossa humanidade não se desumanizasse. E quando ela sofre o feminicídio político, está colocado concretamente que esse espaço da política não quer absorver pessoas com um debate tão fundamental como a Marielle trouxe. Então, só deixar esse resgate aqui, essa fala diante do que é a participação, enfim, da Thelminha e do Babu Santana ali dentro daquela casa. A gente sabe que tem muita reprodução também do machismo, do racismo na nossa sociedade, mas só de ver o documentário da Marielle sendo comentado pelo Big Brother Brasil, que tem grande audiência no país e no mundo, é fundamental para a gente manter acesa a chama de mudança concreta no nosso panorama político e vindo a partir das mulheres negras que estão ocupando esses espaços. Então, seguimos juntos, seguimos aí fazendo os nossos debates diários. Amanhã a gente está aqui de novo às 18h30 e espero contar com você de novo, com a sua participação. Traremos uma convidada amanhã, talvez o nosso debate amanhã seja especificamente com relação à violência contra as mulheres. Então, conto com vocês. Na quinta-feira, já se prepara, 18h30, vamos ter bolos. Teremos bolos na quinta-feira para falar também de moradia digna. Então, te espero e agradeço a sua participação. Mando um beijo aqui enorme, cheio de saudade de uma galera que eu tô vendo aí da nossa equipe, da nossa mandata. Então, beijo aí, galera, e vamos seguir com força, com foco, com fé, com tudo, para que a gente possa sair da pandemia de coronavírus mais humanizados. Seguimos juntos. Beijo grande. Tchau, tchau. Fechar aqui. Foi, né? Fica, vai tá bom. Vamos encerrando, né?